O título dessa mensagem é o poder de escolha e decisão. O pastor tinha falado comigo para pregar hoje, e eu estava bem tranquilo, porque já tinha um esboço pronto. Falei, estou em paz, eu vou pregar essa palavra, né? E aí eu cheguei em casa, onde teve o curso do Casados, cheguei em casa, era meia-noite. Como eu já tinha a palavra pronta, fui dormir, acordei 5:30 da manhã e fui trabalhar, e levei o esboço comigo para ler. Quando chegou na empresa, comecei a ler aquilo, e meu coração fechou. E Deus falava para mim, não é essa palavra. Eu falei, misericórdia, e agora? E eu trabalhando, aí eu tive que sair, fui nos clientes, no fornecedor, e dentro do carro, quando parava num farol, eu escrevia alguma coisa, o trânsito parava, eu escrevia outra, e fui escrevendo, e Deus falou assim, prega o que está no seu coração. Falei, mas a palavra que eu tinha já estava pronta, mas não é aquela. E aí Deus fez eu lembrar dessa palavra de escolha e decisão, que já estava no meu coração, mas eu não lembrava. E aí eu parti daí. E no momento que eu estava dentro do carro, eu não costumo atender o telefone quando estou dirigindo, porque me tira muita atenção. Mas entrou uma mensagem, e eu vi que era de uma pessoa, que eu precisaria ver que mensagem que era aquela, porque eu ia ter que tomar uma decisão. E quando eu abri, na verdade assim, eu estou vendendo um carro, e tem uma pessoa cuidando para mim disso, e a mensagem veio, dizendo que tinha uma proposta, um valor oferecido, algumas situações que eu tinha que aceitar ou não, e naquele momento eu tinha que tomar uma decisão. E na hora veio a palavra, falei, caramba, eu estou fazendo esse esboço, o título da mensagem é escolha e decisões, e de cara, já vem aqui, eu tenho que dar uma decisão aqui na hora, responder isso aqui na hora, mas de dentro que eu estava escrevendo aqui, eu dei uma resposta para ele. Ele queria uma resposta na hora, eu tinha que tomar uma decisão na hora. Mas através dessa palavra que Deus me deu antes, eu só falei para ele o seguinte, olha, eu preciso em primeiro lugar, orar a Deus e falar com a minha esposa, para depois tomar uma decisão. Mas eu podia perder um negócio, podia deixar de vender o carro. Mas eu falei, não tem outro jeito. Se Deus está me dando essa palavra, é essa palavra que eu vou seguir. E eu não tomei essa decisão ainda, porque eu já orei a Deus, mas ainda não falei com a minha esposa. Depois amanhã eu vou dar a resposta, em cima daquilo que eu ouvi de Deus e ouvi da minha esposa. Posso até perder o negócio, mas se eu perder eu sei que não foi de Deus. E hoje, por que eu estou falando esse testemunho? Vocês vão entender aqui na palavra. E quando a gente fala de poder, de escolha e decisão, vou pedir para a Ana colocar lá Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 19, é o que a gente vai estar lendo. Mas só dando uma introdução. Poder da escolha e da decisão. Deus deu ao homem naquele jardim. E falou para Adão, poder da escolha está nas tuas mãos. Você vai escolher o nome de todos os animais, de todos sobre todos os viventes da terra. Você vai escolher o nome. Deus não se meteu com isso, a escolha estava na mão dele. E ele escolheu o nome de cada um daqueles animais, de cada uma daquelas árvores, daqueles frutos, tudo. E também deu o poder da decisão na mão de Adão. Porque Deus falou, no meio desse jardim tem uma árvore, e eu não quero que você toque e nem coma desse fruto. A decisão estava na mão de Adão, e a gente sabe que a decisão dele foi ruim, porque ele comeu aquele fruto, ele e a mulher. Toda decisão tem uma consequência, ou boa ou ruim. No caso do homem foi ruim, e a gente sofreu essas consequências até hoje. E a partir disso, a única coisa que eu tinha foi
surgindo esse esboço dessa palavra. Em Gênesis 2, do 15 ao 19, diz assim, ó: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Amém? É isso que eu tentei falar na introdução. Então Deus, ele deu o poder da escolha e da decisão. No versículo 19 que a gente leu, ele fala: a escolha é livre, porque Deus nos deu a liberdade da escolha. A escolha dos nomes de todos os animais e plantas foi dado ao homem para fazer livremente. Deus abençoou e aceitou as escolhas de nomes que o homem chamou em sua criação. Fazemos muitas escolhas em nossas vidas, e se estivermos debaixo da bênção de Deus, buscando sua vontade, então seremos abençoados. Deus nos dará liberdade para escolher o que fazer, mas precisamos temer a Deus para ter sabedoria. A gente precisa temer, para a gente ter sabedoria para fazer as escolhas certas. Em Provérbios 9 e 10, ele fala sobre essa sabedoria, que diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, primeira coisa, a gente tem que ter temor e sabedoria para fazer a escolha certa. No versículo 16, só voltando aqui no 19, quando ele fala aqui, ó, que a gente é livre para fazer as escolhas. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Tem uma grande diferença nisso. Mas ele deu esse poder ao homem, de ser livre para fazer escolha. Mas a gente tem que ter esse temor em Deus para buscar a sabedoria. No versículo 16 ele fala: a decisão tem consequência. Quando Deus mostrou que no jardim havia uma árvore que não poderia comer, o homem teve o direito de decidir obedecer ou não. Infelizmente o homem decidiu errado e desobedeceu a Deus. Vamos ver qual foi essa consequência. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 8, vai nos mostrar essa consequência de tomar uma decisão errada, de comer aquele fruto. E fala assim, ó: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Ixi, agora ficou pequenininha. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si.
quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Essa foi a consequência, por eles tomaram uma decisão errada. A decisão é diferente da escolha, porque ela tem consequência. A obediência é o limite das nossas decisões. Quando decidimos obedecer a Deus, somos abençoados em tudo o que fazemos. Isso está lá em Salmos, capítulo 1, do versículo 5 ao 6, que diz assim, ó: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Irmão, então toda decisão tem consequência, para o bem ou para o mal. Então a gente tem que ter muita sabedoria, é o que a gente falou lá atrás. Ter temor e sabedoria, pedir isso para Deus. Tem decisões que nós vamos ter que tomar na nossa vida. Em Eclesiastes 5, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, vai falar um pouquinho sobre isso. Eclesiastes 5, do 1 ao 7, e diz assim, ó: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não se precipite com a tua boca, nem com teu coração, se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é o que não votes do que votes e não cumpras. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante de mensageiro de Deus que foi inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos. Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas multidões palavras, tu, porém, teme a Deus. E como tomar decisões? E tomar as decisões certas. Nós somos, no versículo do 1 ao 3 que a gente leu esse texto, ele fala: somos livres para escolher. Somos livres para fazer a escolha que desejamos, porque Deus ele dá o livre-arbítrio para a gente. Deus ele é Deus, Ele pode tudo, Ele pode fazer tudo por nós, mas a decisão da escolha, Ele põe nas nossas mãos, para a gente. Ele poderia fazer essa escolha por nós, Ele poderia, mas Ele dá esse livre-arbítrio para a gente realmente escolher e tomar decisões. Devemos guardar e observar tudo antes de decidir, ouvindo todas as opções. Está no versículo 1. No versículo 2 ele fala: não podemos nós precipitar em tomar decisões sem pensar. Precisamos analisar todas as possibilidades e avaliar as alternativas disponíveis. E no versículo 3, ficar imaginando coisas inusitadas ou falando muito não colabora. Por isso que Deus fala do voto. Se fizeram um voto, não se agiu em cumpri-lo. Mas Deus está falando: pense, analise antes de você fazer um voto. É melhor você não fazer o voto e cumprir aquilo que você fazer um voto e não cumprir. No versículo
4 e 6 que a gente leu, ele fala, mas se torna prisioneiro das nossas escolhas. Temos que tomar cuidado, porque se a gente fizer escolhas erradas, a gente vai ser prisioneiro daquela escolha. Uma vez que a decisão foi tomada, devemos saber que somos responsáveis pelas consequências. No verso 4, somos responsáveis pelos compromissos assumidos. No verso 5, em caso de dúvida, é melhor esperar antes de decidir. Foi o exemplo que eu dei para vocês do carro. Antes de eu tomar qualquer atitude ou dar uma resposta, falei, não, eu vou orar a Deus primeiro, vou falar com a minha esposa, depois eu tomo uma decisão. E isso é a palavra de Deus que fala. No verso 6, uma vez que as palavras saírem de nossa boca, elas não voltam mais, e não podemos transferir responsabilidade para outros, ou dizer que não sabíamos. Irmãos, o poder da palavra é tão forte, que dói muito mais do que um tapa. Tem coisas que a gente fala, que dói muito mais do que um tapa, do que um soco. Então a gente tem que tomar cuidado antes de falar. Então respira, pense, ore, busque a Deus, antes de qualquer coisa. E no versículo 7 ele fala, tu porém teme a Deus. Em Provérbios 9 e 10, não precisa pôr no telão, só vou citar aqui, em cada escolha precisamos buscar o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Já tinha falado lá no início, mas eu repito falando de novo. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Temos que ter o temor, temos que buscar essa sabedoria em Deus. Quando tememos a Deus, nossa escolha são mais acertadas. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, a gente vai errar menos. A gente vai continuar errando, mas a chance de errar é bem menor. Existem 7 decisões muito importantes que a gente tem que tomar na nossa vida. Se a gente ainda não tomou, a gente tem que tomar hoje, não pode deixar para amanhã. A volta de Jesus, ela está próxima. Jesus está aí na porta, e essa decisão a gente tem que tomar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 16 ao 22, ele fala dessas 7 decisões importantes. Eu vou falar aqui devagar para vocês entenderem, porque quem não toma essa decisão, nessa noite a gente vai ter que tomar essa decisão. E a primeira, por que eu falo isso, irmãos? A escolha de agora influencia o nosso amanhã. Muitas vezes a gente fala assim, mas como que eu posso mudar o meu futuro? É fazendo hoje, é tomando a decisão correta hoje, para a gente viver o nosso amanhã muito melhor. Porque a gente planta, a gente colhe. Então se eu estou plantando hoje alegria, a gente vai colher amanhã alegria. E 1 Tessalonicenses 16 ao 22, vou pedir para a Ana colocar para a gente estar lendo aí, ó. Vamos ler primeiro tudo, Ana, depois a gente põe os tópicos, tá bom? Então coloca aí para mim. 1 Tessalonicenses, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Vou pedir para a Ana colocar cada uma dessas decisões, a primeira decisão que a gente tem que tomar, a primeira decisão nessa noite que a gente tem que tomar, se não tomou, a gente vai ter que tomar hoje. Põe para mim, primeira decisão, Ana, alegrar-se, que a gente leu lá no versículo 16, que fala, regozijai-vos sempre. Lembra que eu falei do poder da escolha e da decisão? Está na nossa mão? A decisão é nossa, e Deus vem falar para nós agora em 1 Tessalonicenses, para a gente regozijar sempre nele, a gente se alegrar sempre nele. Aí tem dia que você acorda e você não está bem,
Hoje eu não estou bem, não posso nem olhar para o espelho, porque senão eu vou brigar comigo mesmo. Não estou legal. Primeira decisão que a gente tem que tomar é se alegrar todos os dias. Não é eu que estou falando, está aqui na Bíblia. Regozijai-vos sempre. E o poder da decisão está na nossa mão. Deus poderia vir e fazer a gente se alegrar nele? Sim, Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele faz tudo. Mas Ele deu esse poder para a gente. A parte de Deus, Ele já foi feita. Ele já deu o Filho unigênito dele, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele já pagou um alto preço. Derramou até a última gotinha do sangue dele, teve o seu corpo moído e foi crucificado naquela cruz. A parte dele Ele já fez. Ele já fez tudo por nós. Agora, as escolhas e as decisões estão na nossa mão. Lá em Deuteronômio 30, ele fala sobre escolhas também, porque ele fala sobre o bem e o mal, a bênção e a maldição. E Deus fala assim, ó: escolha a vida, a bênção, a vida, para que viva bem tu e tua casa, tu e tua família. Ele está nos mostrando o caminho, mas a decisão, ela é nossa. Então, a primeira decisão é a gente se alegrar. A vida é muito curta para perder tempo com aborrecimentos. Precisamos cultivar a alegria, que é um fruto do Espírito. Se a gente for ver lá em Gálatas 5:22, fala, quando fala do fruto do Espírito, é um fruto do Espírito, mas é como se fosse uma mexerica. Quando você abre ela, tem vários gomos, e um desses gomos é a alegria. Então é um fruto do Espírito. Então a gente tem que se alegrar, tem que buscar isso aí. Segunda decisão, Ana, põe para mim aí, ó. Orar mais. Está lá no verso 17 que a gente leu. Orar sem cessar. Também é uma decisão. Então a gente tem que se alegrar, a gente tem que orar mais. A oração deve ser dedicada e pessoal para Deus. Mateus 6:6. Coloca para mim, Ana, vamos, acho que é importante a gente estar lendo aqui, para não ficar nas minhas palavras aqui, ó, Mateus 6:6, é bem conhecido, todo mundo conhece, mas, porém, quando orares, entrar no teu quarto e feche a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, orar tem recompensa, orar tem bênção, orar tem resposta de Deus na nossa vida. E muitas vezes a gente sofre, a gente tem problema, primeiro porque a gente não se alegra e porque a gente não ora. Terceira decisão que a gente tem que tomar, está lá no versículo 18, ser grato. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É o que está escrito no verso 18. A gratidão é uma forma de agradar a Deus e também ao nosso próximo. Será que a gente pode ser grato? Aquilo que eu falei, Deus deu o Filho dele por amor de cada um de nós. Sexta-feira nós vamos ter aqui a Sexta-feira da Paixão. É um dia que a maioria das pessoas vem para a igreja para agradecer a Deus, que Ele pagou um alto preço. Um preço que não dá nem para mensurar quanto foi, não tem como pagar isso, mas Ele pagou, Ele fez a parte dele. Então a gente tem que ser grato, não só na Sexta-feira da Paixão, mas em todos os dias, pelo que Deus fez, Ele faz e vai continuar fazendo na nossa vida. Se nós estamos aqui hoje, não é por mérito nosso, mas é pela graça e o amor de Deus. A quarta, mas ele fala também que da decisão, da gratidão também, sobre o nosso próximo, que é um mandamento de Deus. A gente tem que ser grato por Deus, e temos que amar o nosso próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. E falar de amar o nosso próximo, não é tão simples assim, porque eu tenho que fazer algo pro Roselim, sem esperar nada em troca. Nenhum obrigado, não importa, mas eu tenho que fazer, por amor a Deus e por amor ao meu próximo, independente do que vai vir do outro lado. Mas eu sei também que tudo que eu planto, eu vou colher.
Pode ser que não seja na hora, mas uma hora eu vou colher. Eu vou colher esses frutos. A quarta decisão que a gente tem que tomar, se a gente não tomou, é ser espiritual. No versículo 19, ele fala: não apagueis o Espírito. O Espírito Santo está em nossas vidas como uma luz que se acende no nosso coração, e não podemos apagar este fogo. Isso é ser espiritual. A gente carrega a luz de Deus. A gente não pode deixar essa luz se apagar em nós, senão a gente vai morrer e a gente perde a nossa salvação. Então, se a gente se alegrar, se a gente orar mais, se a gente ser grato, a gente está no caminho para ser espiritual. E a gente não pode. Aonde a gente vai, a gente leva essa luz. E as pessoas veem isso daí. Você vai ver, na hora que a gente começar aí se alegrar mais, aonde você for, se for uma pessoa alegre, as pessoas vão querer estar com você. Se você for uma pessoa que ora mais, você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que as pessoas vão querer estar junto. Se você for grato, tudo isso faz as pessoas que estão ao nosso redor ver uma grande diferença. E essa diferença é a luz de Deus que a gente carrega. A gente não pode deixar isso se apagar. Quando você vê que as pessoas começam a deixar você de lado, as pessoas já não querem mais ficar perto de você, isso é um sinal que a gente está perdendo a alegria, é um sinal que a gente não está orando mais, a gente não está sendo mais grato a Deus, às pessoas que nos ajudam, e a gente não está sendo mais espiritual. A gente está deixando essa luz se apagar. Então essa é uma decisão que a gente tem que tomar também hoje. A quinta decisão: profetizar bênçãos, que está lá no versículo 20. Não desprezeis as profecias. Nossas palavras têm poder de abençoar e por isso devemos falar coisas boas. E o que é profetizar? O pastor falou muito sobre isso. Tudo que a gente ouve, tudo que a gente recebe, a gente profetiza na vida das pessoas. E nosso coração só fala do que está cheio. Então profetizar é isso. A gente vir para o culto, a gente ouvir uma palavra, como lá em Filipenses, acho que é 3,18 fala, no que pensar. A gente ocupar a nossa mente com as coisas que é de Deus. A gente ocupar o nosso tempo com as coisas que é de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente está cheio, buscando a Deus em todo o tempo, ocupando a nossa mente com as coisas de Deus, automaticamente a gente vai estar profetizando bênçãos na vida das pessoas. Pessoas vão querer estar à nossa volta. E a sexta decisão que a gente tem que tomar é buscar discernimento. Está lá no versículo 21 que a gente leu: julgai todas as coisas, retém o que é bom. Tem um versículo que fala, quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Isso é Deus falando. Então se a gente sabe fazer o bem, a gente tem que fazer o bem. E buscar discernimento, como servo de Deus, precisamos discernir o que é certo ou o que é errado, e buscar sabedoria. A gente lê lá em Provérbios, como que a gente faz para buscar sabedoria? É no temor do Senhor. E a sétima decisão e última que eu quero falar para vocês, que está aqui em Tessalonicenses, no versículo 22, evitar tudo o que é mal, abstêm-se-vos de toda forma de mal. Podemos escolher entre o bem e o mal. Então tudo que não vem de Deus deve ser abandonado, pois é desnecessário. A vida cristã nos ensina a buscar o melhor de Deus para as nossas vidas. Tome suas decisões agora e seja feliz. É nessa noite, irmão, a gente tem que tomar essas decisões. Tem 7 decisões para a gente tomar. É fundamental para a nossa caminhada com Cristo. A gente se alegrar, a gente orar mais, a gente ser grato, a gente ser mais espiritual.
A gente profetizar é aquilo que você está recebendo, é você passar para as pessoas. Buscar discernimento do que é bom, evitar tudo o que é mal. É não ficar na roda dos escarnecedores, é não ficar falando mal, é não ficar... Não, tem um monte de coisa, Mas a gente discernir o que é bem e do que é o mal. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Isso o Espírito Santo nos acusa, nos mostra as coisas certas. A gente só tem que estar atento. Irmãos, a gente falou aqui, então, de escolhas e decisões. Falamos aqui de realmente de 7 decisões importantes que se a gente não tomou, a gente tem que tomar. Mas a gente vai tomar decisões, mas a gente vai errar. Mas como não errar? Ou pelo menos diminuir esse erro? Porque a gente sabe que tem consequência, para o bem ou para o mal. Quando é para o bem, legal. E quando a gente erra uma decisão, a consequência ela fica. Aí é complicado, a gente não quer errar. Em 1 Coríntios 14, versículo 10, ele fala de muitas vozes no mundo. E a gente vai entender sobre essas vozes, que a gente tem que ouvir, discernir, para a gente tomar a decisão correta. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas a chance de a gente acertar é muito grande. E a chance de a gente errar vai diminuir muito, se a gente ficar atento. 1 Coríntios 10 fala assim, ó: há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Amém? O apóstolo Paulo, falando sobre os dons espirituais, explica sobre as diversas vozes que existem no mundo e necessidade de buscar o discernimento de cada uma delas. Deus, o modo de Deus falar é de várias formas. Até se a gente for dar o exemplo de Balaão, ele usou uma mula para falar com Balaão. A gente só tem que estar atento, para a gente não fazer as escolhas erradas, nem tomar as decisões erradas. É fácil? Não é. Por isso que eu falei das 7 decisões. A gente cumprir aquelas 7 decisões, a gente vai estar muito mais sensível à voz de Deus, para tomar as decisões corretas. A primeira voz que eu quero falar aqui, eu não vou nem seguir a ordem aqui, tá, Ana? Estou mudando aqui, ó, mas a primeira voz é a voz dos homens. A gente ouve a voz de pessoas, de homens, e ouve várias vozes. Cada um fala uma coisa, cada um tem uma decisão, mas é importante a gente ouvir a voz dos homens. As muitas vozes no mundo, às vezes, nos confunde, porque cada um fala uma coisa, mas ela é importante para a gente estar ouvindo. A gente tem que ouvir, para tomar uma decisão. Mas também, a gente tem que ouvir a voz do eu, a nossa voz. Quando a gente ouve, a gente está com um problema, e a gente vai pedir um aconselhamento, ou a gente ouve a voz das pessoas, a gente acaba ficando confuso, porque chega várias informações, e vários ângulos de olhar para aquela situação, cada um vê de uma forma, e aí vem a tua voz também, o teu eu. Fala, não, peraí, aquela pessoa falou isso, aquela falou isso, aquela falou isso, aí vem a tua voz, não, mas peraí, aquilo é errado, isso aqui é certo. E o nosso eu, a nossa voz, ela é limitada, e a gente começa a ficar sem saber a decisão que a gente tem que tomar. Por vezes o nosso eu nos impulsiona a fazer o que queremos, mas o coração humano é enganoso. Jeremias 17:9, ele fala sobre isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso coração ele é enganoso, e muitas vezes a gente olha para a emoção, a gente olha para o nosso coração,
a gente dá ouvido às vozes das outras pessoas e a gente toma a decisão errada. E aí tem que arcar com as consequências. O Espírito Santo atua em nossa consciência, nos mostrando a vontade de Deus. Romanos 9:1, que fala assim, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Uma outra voz que a gente tem que estar atento é a voz de Deus. E muitas vezes não é fácil, a gente está ouvindo a voz das pessoas, estamos ouvindo o nosso eu, a nossa voz, e aí vem a voz de Deus. Deus quer falar conosco sempre e usa várias formas para se revelar. A palavra, consciência, natureza, sonho, anjo, profecia, uma mula, um amigo, um louvor, de várias formas. Mas a gente tem que estar sensível à voz dele, para não ser enganado, porque existe uma outra voz, que é a voz do diabo. O diabo, ele é mentiroso e enganador. Em João 8:44 fala sobre isso. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo, ele é mentiroso e enganador, tentador ao pecado, distorcendo a palavra de Deus. Então devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Isso está lá em Tiago 4, do 7 ao 8. Então quando a gente conseguir discernir que é o diabo que está vindo com aquela voz, querendo nos enganar, distorcendo a palavra de Deus, a gente tem que expulsar essa voz da nossa mente. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Com certeza o diabo fala com voz agradável para nos convencer. 2 Coríntios 11:14 ele fala sobre isso. 2 Coríntios 11:14 ele diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Irmãos, quando ele fala com a gente, ele vem mansinho, ele vem como um anjo de luz para nos enganar. Ele fala manso, faz propostas que a gente vai achar que é Deus falando. Então a gente tem que estar muito, muito atento para aprender a discernir a voz do Senhor, das vozes dos homens, do mundo, também do seu próprio eu, e além de reconhecer a voz do diabo. É fácil, irmãos? Não é. Mas por isso que a gente tem que tomar aquela decisão, de se alegrar, de orar mais, de ser grato, de ser mais espiritual, de profetizar bênção, de buscar discernimento, de evitar tudo o que é mal. Se a gente tiver realmente tomado essas decisões, andando com Deus, sensível à voz de Deus, a gente vai conseguir discernir o que Deus está falando para nós, e vamos tomar uma decisão correta. Se a gente seguir isso, irmãos, você pode ter certeza que a chance de a gente tomar uma decisão errada, ela vai ser mínima. E isso é bom, porque a consequência vai ser boa. Irmãos, de tudo que eu falei aqui, a gente falou aqui de liberdade em Deus, liberdade de escolha e decisões. Isso está na nossa mão. Mas nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Nós temos que estar atentos. Em João 8:32 ele fala: conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A gente sempre tem que estar lendo a Bíblia, buscando conhecimento, porque esse conhecimento que vai nos libertar da cilada de Satanás, vai nos libertar de tomar uma decisão errada, de libertar de a gente fazer uma escolha errada. Essas 7 decisões
E importante, nós temos que tomar ela hoje. Se a gente não tomou, se tem alguma para trás, a gente tem que tomar. E realmente tomar a decisão de ser homens e mulheres de Deus, de parar de brincar, porque Deus, Ele está à porta, Ele está voltando. E a gente tem que ter discernimento dessas vozes, a voz do homem, a voz do eu, a voz de Deus e a voz do diabo, para a gente viver melhor. Amém? Irmãos, eu quero ler algo para vocês, que não foi eu que escrevi, mas eu achei interessante, que se encaixa nessa palavra. A princípio eu comecei a ler, falei, mas tem alguma coisa errada, porque Deus é Deus, Ele faz tudo, Ele pode tudo. Mas um pastor, ele falou assim, para Deus é mais fácil fazer chover do que fazer você se converter. Porque Deus tem autoridade sobre o céu, Deus tem autoridade na terra e abaixo dela. Deus só não tem autoridade sobre o teu coração, porque aí fica o que você quer. Que coisa forte, né? Para Deus é mais fácil tirar um câncer do que fazer você nascer de novo. Porque o câncer, ele tem o poder de destruir. Mas o teu coração, ele não pode puxar na marra para ele no altar. Porque você que decide quem fica com o teu coração. Deus respeita isso. O poder da decisão. Ele respeita o seu poder de decisão. A decisão está na nossa mão. Ele pode curar um câncer? Sim. Ele pode te puxar o teu coração para o altar? Pode. Ele pode tomar as decisões por você? Pode. Tudo que a gente leu aqui, ele pode, como a gente leu aqui, Deus, é mais fácil fazer chover do que fazer você se converter. Ele pode fazer você se converter? Pode. Ele é Deus, Ele pode tudo. Mas é o que eu falei, Ele já pagou o preço. Tudo isso Ele já fez por nós. Agora a decisão está na nossa mão. Tudo Deus já deu para nós. Muitas coisas a gente perde porque a gente toma a decisão errada. Porque está na nossa mão a decisão da escolha e a decisão e o poder da decisão. Então esse texto eu achei muito interessante. Ele respeita o seu poder de decisão. Ele respeita o nosso poder de decisão. Mesmo que a gente vai errar, que a parte dele já foi cumprida. Adão e Eva errou, tomou a decisão errada. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, irmãos, é tão grande por nós. Muitas pessoas não entendem. Porque fala assim, não, você fala do amor de Deus, mas quando Adão e Eva tomou a decisão errada e pecaram, Deus expulsou eles do paraíso, expulsou lá do jardim do Éden, mandou eles para fora, ainda colocou uns anjos ali, para não deixar eles entrar. Isso é o verdadeiro amor de Deus. Porque, irmãos, se a gente ler com atenção, a gente vai ver que naquele jardim tinha aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que eles não poderiam comer. Mas de todas as outras árvores e todos os frutos eles poderiam comer. E tinha uma árvore que era a árvore da vida. Mas eles comeram primeiro o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí eles pecaram. E por que Deus tirou eles, expulsou eles dali? Porque eles estavam em pecado. E se eles comem o fruto daquela árvore da vida, eles iam ser eternos. Eles não iam mais morrer. Porque é a árvore da vida. Só que eles estavam em pecado. Eles iam viver eternamente no pecado. Então aí você vê o amor de Deus. O que Deus fez? Espera aí, eles não comeram ainda desse fruto. Então eu vou tirar eles daqui. Porque com certeza eles iam querer entrar de novo. Então Deus não deixou. Colocou os anjos ali ao redor. Não deixou eles entrar. Para eles terem a oportunidade de se acertar com Deus. E estar morando com Jesus hoje no paraíso. Aí a gente vê o amor de Deus. Porque se eles comem daquele fruto,
Falando a verdade, nós estávamos tudo lascado, irmão, porque a gente estava tudo no pecado. Mas o amor de Deus é enorme por nós, desde o princípio. Então, quando você ouvir pessoas falando isso, que Deus é ruim, não. Deus é amor, a essência de Deus é amor. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Eu vou